Vamos falar do encontro rubro-negro. O Flamengo, mesmo jogando com um time alternativo, assim como o Atlético Paranaense, vem de uma goleada 5-0 para cima do rival que vai enfrentar agora pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. O desempenho dos reservas do Flamengo vem chamando a atenção. É o tema para o nosso Pedro Henrique Torre. Pelo alto para o alto. Com 4 gols de cabeça, o Flamengo goleou o Atlético Paranaense e, enfim, chegou ao segundo lugar do Brasileiro. São 6 vitórias consecutivas, um caminho trilhado basicamente pela equipe reserva. O alto investimento do clube em elenco já reflete diretamente no campo. Em 6 jogos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo utilizou 7 ou mais reservas desde o início. E o desempenho é impressionante. 5 vitórias e 1 derrota. Aquela para o Corinthians com gol contra de Rodinei na Neoquímica Arena. Foram 15 gols marcados e apenas 3 sofridos. É um time B que cada vez mais mostra ser capaz de enfrentar qualquer um na Série A. Todo o trabalho que é feito com uma equipe, ela é feita paralela com outra equipe. Enquanto nós estamos trabalhando, por exemplo, bolas paradas num campo, nós estamos com a equipe A trabalhando de uma forma. Invertemos o processo, a equipe A vai trabalhar a bola parada no campo do lado. A equipe B vem para o campo principal e aí, dentro das características daquela equipe, nós estamos trabalhando os movimentos, as ações, principalmente posicionamentos e comportamentos que são fundamentais e importantíssimos, porque mudam com a característica de uma em relação às características da outra equipe. O desempenho tão alto dos reservas fez o Flamengo galopar na tabela e aumentar as chances de título. A distância, sim, segue a mesma para o líder Palmeiras, de 9 pontos. Mas, de acordo com o site 538, elas hoje são de 24%. Na quarta, o Flamengo vai tentar se manter vivo em uma das 3 frentes, contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. É o melhor elenco do Brasil? Olha o desempenho do Flamengo neste Brasileirão em jogos com ao menos 7 reservas. Em 6 partidas, foram 5 vitórias e só 1 derrota, nenhum empate. 83% de aproveitamento, fez 15 gols e levou 3. A última derrota, ou a única derrota nessa sequência, foi aquela do gol contra do Rodinei. Em Itaquera, o Corinthians venceu por 1-0 na ocasião. É um super elenco, na sua opinião, Elton? É o melhor elenco do Brasil? É um time que realmente, se fosse só o reserva em campo, dá a impressão que estaria brigando lá em cima também, né? Lembrando, 6 vitórias seguidas, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Eu sempre digo que o Flamengo e o Palmeiras hoje têm elencos bem parecidos nesse sentido de distribuir titulares e reservas e conseguirem bons resultados. O Flamengo tem conseguido esses resultados melhores agora com o Dorival, né? E a gente não pode esquecer que o Palmeiras, por exemplo, em alguns jogos da própria Libertadores, jogou com equipes de reservas e conseguiu resultados expressivos, goleadas inclusive. Então é um time também, é um elenco também muito recheado. O Flamengo tem uma vantagem que eu acho que é fundamental, que é uma equipe que consegue jogar com estilos de jogo diferentes com as 2 equipes. A gente vê uma equipe com mais... A equipe principal tendo a característica de ter mais a bola, de tentar abrir os espaços, de usar um pouco mais o meio com esse losango. E a equipe reserva tem a velocidade, tem as transições rápidas, tem 2 pontas, né, que fazem esse jogo fluir também, o Marinho e o Everton Cebolinha. Tem um ataque um pouco mais leve, que consegue ter um pouco mais de mobilidade lá na frente. Então, são 2 equipes dentro de um time só que consegue dar essa variação para o Dorival. Eu acho que está ali junto com o Palmeiras. São distribuições, né, de elencos diferentes, muitas vezes estilos diferentes dentro das próprias brigas por posições, e isso faz com que esses 2 times consigam estar muito bem. Como o Flamengo está ainda em 3 competições, né, está disputando o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, leva vantagem nessa distribuição e talvez aí nessa administração desse elenco tão recheado. Então isso só quem ganha é o Dorival, que consegue ter boas opções, inclusive para um jogo difícil que vai ter nesse meio de semana.
todo mundo parecia, né, encaminhada ali, que teria mais uma opção, o Oscar. Mas o Oscar não foi liberado pelo Xangai Port e ele escreveu no Twitter. A janela se fechou nesta segunda-feira para transferências internacionais para o Brasil e o Oscar escreveu: agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar neste momento. Desejo muita sorte ao clube e a todos os amigos que tenho por lá no restante dessa temporada. Obrigado a todos. Então o Oscar segue treinando nas instalações do Flamengo, mas não vai defender o time no Campeonato Brasileiro. Faz falta o Oscar? Você imagina que ele poderia ajudar muito o time do Flamengo nesse restante de ano? Olha, Edu, é estranho dizer, mas talvez não faça falta. Faria diferença, claro, um jogador acima da média ainda, um jogador jovem, um jogador que tem aí características até que o Flamengo precisa quando não tem uma Arrascaeta, por exemplo, ele funcionaria muito bem. Só que se falava no empréstimo até o fim da temporada, a temporada termina em novembro, estamos já ultrapassando aí, chegando a 16 de agosto, teremos apenas 3 meses de temporada, um jogador que vem do futebol chinês, quanto tempo de readaptação ele jogaria Libertadores, não tem a questão das inscrições também, então ele talvez ajudaria no Campeonato Brasileiro, então seria por um período muito curto, né? Fora a questão de readaptação, ele demoraria um pouco mais de tempo. Eu acho que como o Dorival conseguiu elevar o patamar técnico e a intensidade do seu elenco, ele não faça tanta falta. Se fosse para um contrato talvez um pouco mais longo, aí sim, a gente diria que a falta seria maior. Estranho dizer isso, né? Depois de um momento em que o Flamengo viveu ali uma instabilidade na temporada, olhar para o Oscar e dizer que talvez ele não faça tanta falta assim com essa janela fechada e a contratação não concretizada.